Bem-vindo e bem-vinda a mais essa conversa que a gente promove todo ano antes da BET Brasil, que nós denominamos esse papo de Rumo à BET, onde a gente procura antecipar algumas discussões que vão ser feitas lá sob outros olhares. E hoje nós vamos falar sobre educação com sentido, qual o papel do educador. E nós vamos ter vários especialistas que vão fazer uma abordagem dentro de um corte do tema que eles estão atuando. Então, hoje, por exemplo, começa conosco aqui o Marcelo de Cristo. Marcelo de Cristo é um especialista em formação educacional. Ele também é escritor, palestrante e atua há mais de 20 anos na educação, em formação e desenvolvimento de professores, no Brasil, Colômbia, Equador e Reino Unido. Marcelo hoje está na International School, que gentilmente nos indicou ele para poder falar sobre esse tema que nós vamos falar. Marcelo, bem-vindo. Vou deixar você cumprimentar aí nossos ouvintes, depois eu entro no assunto do nosso papo. Muito obrigado pela sua presença aí. Olá, pessoal. Obrigado, Edmilson, pela apresentação. Obrigado, agradecer o convite aí da Revista Educação para estar participando desse papo aqui com vocês hoje. Agradecer também à International School, né, que me fez a indicação também para participar aqui desse momento, né, e agradecer também aos ouvintes, os telespectadores aí da internet por estarem aqui participando com a gente desse momento. Então, é um grande prazer, uma grande alegria estar aqui debatendo sobre esse tema que a gente vive, né, em o nosso dia a dia. Né? Então, estou aqui à disposição. Legal. Esse papo nosso é patrocinado, é promovido pela Epson, pela International School, pela NR e pela FTD, que são parceiras de anos da Revista Educação. Bom, para formar um estudante de forma integral, os professores precisam estar preparados, necessitam de informação. E aí vem algumas perguntas. Quais as habilidades essenciais para os educadores cumprirem essa missão? Né? Como transformar aprendizado em algo prazeroso? E também como fazer a vinculação com os movimentos da sociedade, na busca por paz, por formação cidadã, formação integral. E também não esquecendo que no ensino médio tem que ter um link com o mercado de trabalho para propiciar que jovens que não possam cursar o ensino superior, ou não queiram cursar o ensino superior, possam trabalhar e uma coisa digna e bem remunerada. Marcelo, vamos por partes, mas você pode ir falando, eu vou te interrompendo e introduzindo algumas perguntas. Vamos em frente. Perfeito, Edmilson. Primeiramente, é importante considerar que essas habilidades elas não são inerentes à formação inicial. Tudo que a gente está falando aqui, isso que você traz, essas provocações, né, é importante a gente dizer que a formação inicial ela deixa ainda, né, bastante a desejar, apesar dos esforços e dos avanços que a gente vem tentando promover a nível de entendimento de como essa formação deveria ser, né? Atualmente a gente entende, então, que há várias habilidades essenciais para os educadores que muitas vezes não são tocadas de forma tão abrangente, digamos assim, na formação inicial. E vou citar aqui 4 delas, né? Acho que a habilidade, primeiramente, de ensinar para aprendizagem, né? Então, o ensino ele não se consubstancia em si mesmo, ele existe para que as pessoas aprendam, né? Então, ensinar para a aprendizagem é um ponto importantíssimo, né? A gente precisa lembrar, né, nós educadores, né, e professores que estão na sala de aula hoje, que não é porque a gente se formou, né, a gente tem um curso superior e está no campo da licenciatura, da docência, né, que o que a gente aprendeu está dado, está pronto, né? Então, as ciências da educação, né, avançaram, né, as próprias ciências da educação e outras ciências e conhecimentos se incorporaram, né,
a esse rol de conhecimentos, a propósito da neurociência da aprendizagem, e assim por diante, né, que vão informar mudanças, né, de olhar, de paradigma para determinados fazeres que os professores, né, exercem em sala de aula. Né? As próprias metodologias de ensino e aprendizagem, né, elas também vão se transformando ao longo do tempo, né? E apesar de o que a gente hoje chama de aprendizagem ativa não ser nada novo, né, é algo que é defendido desde século XVII, ali com Pestalozzi, né, que já propõe um movimento ativo, né, baseado na filosofia de Rousseau e que inspirou muito dos desenvolvimentos no campo da educação, né, apesar da gente ter isso já há algum tempo, né, ainda hoje nós vemos ainda a nossa educação é extremamente focada no ensino e não nos processos de aprendizagem dos alunos, especialmente quando a gente fala de aprendizagem ativa, né? E ainda nesse campo de habilidade de ensinar para aprendizagem, a gente tem os próprios desenvolvimentos dos campos de conhecimento, que é a própria competência técnica do professor de dominar os avanços do seu componente curricular. Então, vamos dizer assim, o professor de biologia, ele precisa entender que novos métodos, que novas abordagens têm surgido aí que auxiliam o seu trabalho no ensino da biologia e dominar esses conhecimentos, os avanços do próprio conhecimento dentro dessa área e trazendo para a minha área, que é a educação bilíngue, né, os próprios desenvolvimentos no conhecimento sobre o bilinguismo, né, precisam informar, então, mudanças que são paradigmáticas na forma como esses educadores vão ensinar, no caso, a língua inglesa, né? Associado a essa habilidade de ensinar para a aprendizagem, a gente pode citar também uma habilidade de promover diferenciação da aprendizagem, né? Então, os educadores eles precisam ser capazes hoje, né, Edmilson, de diferenciar a instrução, né? Não dá para a gente, hoje em dia, né, com a variedade de percursos que hoje o mundo permite, desde cedo, às crianças e aos adolescentes, não tem como a gente ensinar da mesma forma que a gente ensinava antigamente, né? Então, aprender a diferenciar essa instrução para atender aí as necessidades individuais dos alunos, reconhecendo que cada um vai aprender, então, de maneira única, né? Isso requer a capacidade de avaliar essas necessidades de aprendizagem dos alunos e, novamente, adaptar essas estratégias de acordo, né, com essas necessidades. Né? Uma terceira... Marcelo, pode falar, Edmilson. Marcelo, você hoje está na formação de professores de bilinguismo, mas foi sempre nessa área, nesses 20 anos, ou você atuou anteriormente em outro tipo de formação? Já Depois, eu atuei... pergunto isso para dizer o seguinte, você acompanhou essa transformação do papel da aprendizagem, do papel do educador, de forma, no momento mais crítico da curva, né? Perfeito. Sim, já atuei nos contextos de escola regular, né? Eu também já tive minha própria escola, né? Então, a escola nos ensina muito, mas desde que a gente esteja disposto a aprender, inclusive eu advogo uma aprendizagem de professor, né? O desenvolvimento dessas novas habilidades que hoje a gente demanda dos professores, inclusive baseada em problemas, ou seja, por que a formação do professor hoje na escola não é baseado nos problemas que a própria instituição traz para o enfrentamento, né? Por que a gente precisa sempre estar buscando, muitas vezes, um conhecimento externo, né? Desde que esse conhecimento externo não está, muitas vezes, não está atrelado à problemática que existe ali e que pode ser fonte como advoga grandes pedagogos, né? Posso citar aqui o Pedro Demo, essa habilidade do professor de pesquisar a própria prática, né? Então, nesse sentido, acho que uma outra habilidade que os professores precisam desenvolver hoje é essa habilidade de colaborar, né? Acho que os educadores devem ser capazes de colaborar aí efetivamente com seus colegas de equipe, não só com eles, mas também investigar os pais, investigar a comunidade escolar, para que eles possam promover e apoiar a construção de sucesso que não acontece repentinamente, não acontece do dia para a noite, né? Então,
acho que uma nova habilidade aí que está sendo vem sendo requisitada dos professores é que eles liderem certas iniciativas dentro da escola, né? Eles capitaneiem alguns projetos, algumas iniciativas. Eu acho que isso aí também entra nesse rol, nesse conjunto de habilidades que hoje a gente vem demandando dos professores e que eles não aprendem, não desenvolvem, né, na sua formação inicial ali, né? Não sei se acho que eu respondi sua pergunta, né, Edmilson? Respondeu sim, respondeu. Me diga uma coisa, essa questão do bilinguismo, que já teve mais polêmica, hoje ele está uma coisa mais aceita, está mais se convencionou da importância dele. Do ponto de vista cognitivo, Marcelo, ele tem alguma influência positiva na introdução disso, ou isso, no aprendizagem, de modo geral, já faz esse trabalho? Toda aprendizagem, obviamente, e vai impulsionar aí o desenvolvimento cognitivo, né, qualquer que seja ela. Estudos existem hoje, né, diversos estudos, brasileiros, inclusive, né, realizados por professores colegas que admiro muito, né, professora Ingrid Finger, lá da UX, professora Luciana Brentano, a Antonieta Megali, são pesquisadores, né, que eu sugiro aí, recomendo a quem está nos assistindo aí procurarem os estudos que são desenvolvidos aí por esses colegas. E esses estudos trazem para a gente inúmeras vantagens no campo da cognição, associadas àquelas que a gente já constata, né? O desenvolvimento no campo da cultura, né? Da socialização, a capacidade de interagir, né? Em diversos ambientes, né? Então, essa habilidade de se expressar, né? Em línguas diferentes, né? Não só na nossa língua materna, mas e diria até não apenas na segunda língua também, né, na língua adicional, mas uma aprendizagem multilingüe, né? Acho que esse caminho ele abre, né, bastante possibilidades para os nossos filhos, que eu sou pai também, para os nossos alunos, né? Então, essas capacidade, por exemplo, de resolver problemas mais rapidamente, né? De desenvolver uma metalinguagem para falar, obviamente que quando a gente está aprendendo simultaneamente várias línguas, a gente vai acabar tendo que selecionar a língua e o falante com quem a gente está falando, né? Então, esse trabalho exercido, esse trabalho cognitivo exercido por quem está sendo educado em duas línguas, termina por desenvolver essas vantagens cognitivas, digamos assim, de ignorar distrações, né? O falante bilíngue, né? Ele reputadamente, né, fruto das pesquisas, né, identificam que eles ignoram distrações com mais facilidade e mantêm foco, né? Então, essa capacidade de focar, de resolver problemas, é uma capacidade que, quando comparado às mesmas tarefas em falantes bilíngues e falantes monolíngues, os bilíngues tendem a desenvolver e desempenhar melhor. Então, esses são alguns, né? Tem vários outros aqui, outras vantagens, mas vou me limitar aqui a essas para a gente não se alongar muito. Na verdade, Marcelo, como é que você explica, né, com a sua explicação para essa questão, a importância da questão socioemocional na escola hoje? Por que hoje as escolas se preocupam, os pais se preocupam? Como é que você, como educador, você analisa esse fenômeno? Olha, como educador e também como pai, eu vejo essa questão como fundamental, né? A questão do desenvolvimento das habilidades socioemocionais e incorporar o desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais em qualquer componente curricular, né? Esteja você ensinando matemática, como ensinando, por exemplo, o desenvolvimento linguístico dos alunos, é fundamental a gente promover um ambiente de aprendizagem que seja positivo, né, e inclusivo. Acho,
acho, inclusive, que os educadores eles precisam estar preparados, né, para ensinar habilidades que não são habilidades duras, né? São habilidades de conteúdo, né? Que a gente aprende na nossa formação inicial, né? Aprender como que a gente ensina o aluno a ter empatia, a resolver conflitos. Eu lembro aqui agora, de pronto aqui, eu vou trazer uma aula que eu observei recentemente de um professor que resolveu realizar um jogo com os alunos, separou ali, era um aluno do primeiro ano do ensino dos anos iniciais ali, ele separou, obviamente, naquela idade que menino e menina não se misturam muito, né? Os meninos, quando marcavam um ponto, né, eles iriam lá no lado das meninas e xingavam, né? Comemoravam de uma forma não saudável, né? E aí as meninas, quando marcavam um ponto, também retornavam da mesma forma, né? Então, estabelecia-se aquele clima em que a cada ponto tinha-se um conflito, né? Ao final, então, daquela aula, né? Durante aquele momento de feedback com o professor, né? A gente, em vez de discutir conteúdos focados ali no próprio componente, né? Então, no caso, o desenvolvimento linguístico dos alunos, a gente acabou desviando para um ponto que é socioemocional, ou seja, como que a gente desenvolve, que oportunidade a gente poderia ter utilizado ali naquela dinâmica de jogo para desenvolver empatia, como que a gente torce, né? Os alunos que começam brigando em sala de aula ali são os alunos, são os adultos que depois vão se degladiar nos estádios, né? Ou antes mesmo de entrar nos estádios, né? Então, essa resolução de conflitos começa, né? Esse sentimento de cooperação, de colaboração, a autoconsciência, né? Então, tudo isso pode ser trabalhado por todo educador, todo professor dentro do seu componente. Não precisa ter necessariamente, né? Obviamente que ajuda, né? Os sistemas socioemocionais focados nesse tipo de trabalho vão potencializar esses resultados, mas todo educador ele precisa hoje em dia desenvolver essas competências em si próprio para poder desenvolvê-las também nos seus alunos quando os conflitos acontecem, e eles não acontecem somente na aula socioemocional, ele acontece durante todo o dia a dia escolar ali, em qualquer componente. Perfeito. Não, eu te perguntei porque nós tivemos um evento em setembro de 2023 sobre a questão socioemocional, que foi uma adesão incrível, muita gente, ficou gente de fora, porque é algo que as pessoas, na verdade, elas têm necessidade, as escolas de escrever professores, diretores, porque esse é um tema dessa importância que você falou. Bem, queria agradecer ao Marcelo de Cristo pelo papo legal que ele teve conosco, agradecer a International School por ter indicado o Marcelo e também estar patrocinando esse nosso evento. Marcelo, suas despedidas, muito obrigado por você ter participado conosco. Esperamos que na próxima Rumo a Bet a gente possa conversar mais. Agradeço, Edmilson, pelo espaço, pela oportunidade, agradeço novamente a International School que permitiu e nos indicou para estar aqui nesse momento. Agradecer a audiência que está aqui nos assistindo, né, e dizer que nos veremos, então, lá na BET. Estaremos lá também prestigiando o evento e encontrando com todos vocês aí pessoalmente. Um grande abraço. Obrigado. O nosso segundo convidado do dia é o Quito Vivolo. O Quito Vivolo é a terceira geração da NR Acampamento, que começou com o avô dele, os pais e o tio ainda atuam, mas ele já está num outro braço. Tem a NR Acampamentos, tem a NR Intercâmbio. A NR Acampamento tem seus resorts, e o intercâmbio leva a gente para todo o Brasil, e o Quito tem muitas histórias para contar dessas viagens, dessa troca de cultura, dessa busca para levar o jovem, o movimento das escolas, obviamente, para levar o jovem para conhecer novas culturas, para desenvolver tolerância, desenvolver questão de paz, desenvolver tudo isso que possa tornar a sociedade melhor.
Então, o Quito está 30, apesar de ser novo, mas talvez por ser já da terceira geração, tem 30 anos dedicado à educação, numa intersecção com entretenimento. Ele é sócio fundador da NR Intercâmbio, que é um braço da NR Acampamento. Já realizaram viagem, tem hoje no seu portfólio mais de 1.500 escolas. Ele foi professor, tem várias especializações, inclusive numa fundamental para a área, que é a gestão de empreendimento e entretenimento e lazer. Quito, obrigado por estar conosco, obrigado pela NR ter te indicado, né? E vamos, então, conversar um pouquinho sobre essa questão de como tornar o jovem numa formação mais integral, como, na verdade, a gente pode trabalhar para que o jovem desenvolva tolerância, respeite as diferenças. Fala aí, Quito. Bem-vindo, obrigado. Edmilson, prazer estar falando com você, com todos aqui da BET. Eu acho que essa celebração da educação e todas as suas ramificações é muito legal. E a gente está há 70 anos na educação, né? Fazer parte da terceira geração de uma família que está na educação. Meu avô fundou a NR em 1953, junto com a minha avó, com a tia Jaci. Eu nasci dentro da educação. Eles foram também proprietários de escola, né? Meu avô foi o fundador do Colégio Friburgo, até um determinado momento em que ele percebeu que ele gostava muito dessa vocação da formação fora da sala de aula, da formação através de vivências e experiências. E aí cresce e se desenvolve o NR Acampamentos, que hoje atende, o ano passado a gente recebeu, só no ano passado, mais de 1.380 escolas, Brasil inteiro, Estados Unidos, Paraguai, Argentina, Ilhas Caimã e por aí vai, ou seja, sempre através de escolas que trazem alunos para a gente. E o ano que vem eu completo 20 anos da NR Intercâmbio, que nasceu para levar crianças e jovens para o exterior, através de grupos para conhecer escolas, universidades, fazer camps em outros países, e de algum tempo para cá a gente amplificou isso a pedido das escolas, fazendo viagens para destinos tradicionais, como cidades históricas, Brasília, e incluindo Chapada dos Veadeiros, e outros não tão tradicionais, como levar para Manaus, né, fazer visita numa aldeia indígena ou numa comunidade ribeirinha na Amazônia. A gente tem um projeto de voluntariado com construção de cisternas no semiárido nordestino em Pernambuco. Também tem projeto muito legal no Pantanal. Então, são muitas possibilidades de estimular também a curiosidade ao aprendizado, né, desenvolver o interesse dos alunos junto com as escolas, trazendo projetos dos mais variados, dentro do Brasil, fora do Brasil, nos nossos espaços do NR, onde a gente se especializou com imersão de inglês, torneios esportivos nos nossos resorts, e atendendo outras demandas, indo para outros lugares. Digo que hoje o NR é uma solução de edutretenimento, né, que é o famoso edutainment, que tem crescido muito. Eu nasci dentro disso, fui me especializar depois. Uma das especializações que você falou, eu fiz na Disney University, na época que eu trabalhei para a Disney Cruise Line. Então, foi a minha única saída do NR, foi quando eu fui morar fora, trabalhar para a Disney, morar nos Estados Unidos, trabalhar na Disney Cruise Line, na Millennium Celebration, lá em 99, 2000. Agradeço você falar que eu sou novo, mas é que os cremes que minha mulher me manda passar no rosto devem estar funcionando melhor do que a data que tem na minha certidão de nascimento. E é isso, né? Muito legal poder estar falando da educação fora da sala de aula, com tantas escolas acreditando nisso. Quito, como é que é a sua experiência nesse período que você atua na NR? Como era o jovem do início que você começou, o jovem de hoje, e como é que vocês mudam a abordagem de acordo com a natureza da mudança no mundo? Como é que isso dá? É intuitivo ou tem alguma coisa aí preparada? Edmilson, sabe que eu dou muita entrevista, essa pergunta não apareceu, eu adoro falar sobre este tema, porque eu digo que o jovem de hoje tem muito mais similaridades com o jovem de quando eu comecei a trabalhar do que a gente imagina. A questão só é que a gente cria muitos tabus na nossa cabeça. O jovem de hoje ele é mais curioso, o jovem de hoje ele muitas vezes tem menos foco e atenção, se você não souber prender a atenção dele muito rapidamente. O jovem de hoje tem acesso a muita informação,
você não pode falar uma bobagem, porque rapidamente ele descobre não é bem isso que você está falando. Então, a gente tem que hoje estar mais bem preparado para lidar com o jovem, porque até a liberdade do questionamento hoje é muito maior do que existia anos atrás. Talvez lá atrás o jovem com uma formação baseada muito no respeito, nem sei o quanto isso era melhor ou pior, e a gente poderia discutir por horas só esse tema, mas o jovem de hoje ele tem muita coragem de te questionar, ele tem muita coragem de te perguntar coisas que no passado ele não tinha. Por outro lado, a hora que o jovem engaja hoje em dia, ele é muito parecido com o jovem de antigamente. Pego, por exemplo, atividades que a gente faz aqui no NR desde sempre, como jogar taco, né? Acho que no Rio de Janeiro chama de bets, né? O pessoal joga na rua, que você tem 2 latinhas e você joga uma bolinha. Você fala, não é possível que uma criança hoje goste de jogar taco. Eles adoram. Se você ensinar, oportunizar, criar um ambiente legal, eles jogam. Agora, é óbvio que eles têm acesso a coisas muito tecnológicas, então eles vão gostar de experiências muito legais. Então, quando a gente faz uma trilha aqui dentro do NR, nos nossos resorts, e a gente passa por dentro de uma trincheira da Revolução de 32, eles adoram essa experiência, porque tem toda uma cenografia, tem toda uma questão vivencial, né? Você tem a audição, você tem o olfato, você tem a pouca luminosidade, tudo que está envolvendo aquela história, um pouco de suspense, de passar por dentro dessa trincheira, eles adoram. Mas você tem que conseguir trazer o jovem para dentro dessa experiência. Ter profissionais altamente engajados com o jovem, que entendem a linguagem, faz muita diferença e é um dos nossos grandes desafios para todas as nossas experiências. Então, a gente sempre busca ter uma equipe de monitoria que fala a linguagem deles, que consegue ter o respeito do jovem sem ser forte, né? Sem você precisar ser imperativo, porque o jovem não gosta, nunca gostou, mas hoje em dia gosta menos, e conquistar a atenção e o respeito para que o jovem participe. Mas uma coisa eu garanto, a hora que o jovem de hoje em dia ele se entrega para uma atividade, ele participa. O problema é que muitos dos jovens de hoje em dia são muito pouco ativos. E aí demora, ou são muito dependentes de eletrônico. Isso é real. Eles demoram, às vezes, 24 horas, 48 horas para desligar de um eletrônico quando a gente proporciona uma atividade com detox. E alguns, no começo, eles têm síndrome de abstinência. Eles não sabem lidar com isso, eles choram, eles falam que estão com saudade de casa, que eles querem ir embora, e a gente tem que lidar com isso, a gente tem um acompanhamento de psicóloga, psicopedagoga, toda uma equipe que ajuda nessa supervisão dos jovens quando estão em atividade com a gente, e, geralmente, quando as famílias entendem que é importante que os filhos superem os desafios e que eles tenham esse momento de detox na atividade, depois de umas 24, 48 horas, a gente tem uma taxa de 99,7%. Eu dei uma chutada no número, mas deve ser mais ou menos isso de sucesso. E casos raros de uma criança ou outra, um jovem ou outro, que não consegue ficar longe de casa ou longe do eletrônico, ou sem acessar o eletrônico o tempo inteiro. E a gente tem que contornar essa situação da melhor maneira possível. Essa é uma das grandes diferenças. Fora isso, o jovem de hoje é maravilhoso. Quito, o que as escolas te procuram a NR, com qual expectativa quando leva seja para um passeio fora, ou seja, no seu resort? Qual é a expectativa? A escola busca isso para quê? Vamos lá. Tem o que a escola busca muitas vezes e tem o que a escola entende que vai obter depois. Então, tem escolas que nos procuram, por exemplo, porque a gente faz uma viagem que é muito famosa no NR, aqui dentro dos nossos resorts, de transição de ciclo do Fundamental 2 para o médio, que algumas escolas chamam de formatura de 9º ano, outras chamam de fechamento de ciclo e transição para o ensino médio. A gente faz uma viagem muito legal que nosso foco é no desenvolvimento socioemocional, é no fechamento de ciclo, é na celebração desse momento com os amigos, porque muitos desses jovens, quando vão para o ensino médio, eles têm que escolher os itinerários do ensino médio e, às vezes, eles se separam de amigos que estudaram com eles desde a primeira série.
né? Desde o primeiro ano do fundamental, eles vêm juntos e um vai fazer um itinerário de humanas, outro vai fazer um itinerário de exatas, e as escolas muitas vezes têm essas organizações, então vai ter uma ruptura, vai ter uma mudança. Então essa viagem de formatura de 9º ano que a gente faz, ela é muito celebrada e ela é muito famosa aqui no NR, a gente faz isso há muitos anos. Só que muitas escolas nos procuram pela celebração, pela festa, os alunos querem, e eles não entendem todo o trabalho socioemocional que existe por trás, até de fortalecimento socioemocional desses jovens para encarar o ensino médio que vem pela frente, de compreensão que eles têm uma rede de apoio nos amigos que estudaram com eles e nos professores que estiveram ali com eles, de compreensão de autonomia, de autoconhecimento e de autogestão. Então a gente vai propondo atividades onde eles vão percebendo tudo isso, através da sua independência na viagem, eles vão cuidando da sua cama, eles vão organizando o seu quarto, eles vão organizando a sua agenda do dia, o que eles vão fazer, e através dessas conquistas, pequenas conquistas individuais, a gente vai trabalhando o desenvolvimento socioemocional. Eu diria que 80% de tudo que a gente entrega no NR hoje é fortalecimento de habilidades socioemocionais através de experiências vivenciais diversas, e é óbvio que muitas delas vêm com conteúdo. Então, quando a gente vai para Londres, a gente vai ter um aprimoramento do idioma, a gente vai ter fluência do inglês, a gente vai visitar Oxford, a gente vai visitar Windsor, a gente vai visitar o Palácio de Buckingham e vai ver a troca da guarda, tudo isso é legal, mas o ganho do socioemocional, da independência, da autonomia, da empatia, isso é, na minha opinião, o mais legal que a gente tem, que os jovens ganham em todas as experiências quando eles vêm para o INR. E as escolas que conhecem buscam isso, buscam uma jornada de desenvolvimento de autonomia, principalmente focada em saúde mental, né, em crianças e jovens que estão prontos para o mundo. Legal. E o que eles ganham quando, por exemplo, vão a um lado da cultura brasileira, que não estão habituados, por exemplo, visitando uma aldeia indígena? Eles voltam com que visão? Vocês fazem algum tipo de avaliação disso? Edmilson, isso é uma outra coisa muito, muito legal. Quando a gente consegue trabalhar com a escola o pré-viagem, a gente já começa a falar para eles qual é o itinerário que vai ser feito e as diversas áreas conseguem fazer um trabalho multidisciplinar onde eles vão estudar um pouco de tudo que vai ser visto. Seja uma aldeia indígena, seja uma comunidade ribeirinha, uma trilha que nós vamos fazer em Presidente Figueiredo, nas cachoeiras de Presidente Figueiredo que tem lá perto, mas vamos pegar a aldeia indígena como exemplo. Existem uma série de preconceitos que as pessoas têm antes de chegar lá. E ao chegar lá e entender a cultura do povo da aldeia, eles explicarem a maneira como eles vivem, o quanto o turismo para eles é importante, desde que seja sustentável, desde que ele seja feito de maneira organizada, o quanto eles valorizam passar a cultura deles, porque eles querem que essa cultura se perpetue, o quanto esse tipo de vivência possibilita que eles mantenham a comunidade da aldeia unida e trabalhando culturalmente para que isso passe de geração para geração. A valorização da cultura dos povos originários brasileiros, tudo isso é uma coisa muito rica. E quando os meninos e as meninas voltam, eles voltam impactados, porque isso é Brasil. Isso é o Brasil que eles veem na TV, isso é o Brasil que eles aprendem nos livros, mas é o Brasil que eles vão lá ver pessoalmente. E aí não é me contaram, me disseram, eu li. Eu fui lá e eu vi. Eu pude conversar com uma pessoa da aldeia, falar, mas o que você acha desse índio? Não, ele para de ter ideias pré-concebidas e ele cria uma ideia baseada na experiência que eles tiveram lá e podem discutir isso com professores. Geralmente essas viagens para Manaus, por exemplo, a gente faz quando eles estão no ensino médio, né? Segunda série do médio, terceira série do médio, e aí eles têm muito mais repertório para depois voltar e se desenvolver. É muito interessante, tem uma escola que viajou com a gente o ano passado para Manaus, e viajaram 20 e poucos alunos. Metade dos alunos que viajaram com a gente para Manaus tiveram nota altíssima na redação do Enem. Mas altíssima, notas... E aí, a professora de produção textual estava conversando comigo e falando, Quito,
a ampliação de repertório que uma viagem dessa dá para eles e o grau de discussão que a gente consegue abrir depois de uma experiência como essa, ele traz para a gente a possibilidade de um desenvolvimento de conteúdo que possibilitou que boa parte dos alunos tivesse uma performance na redação no Enem muito superior a todos os demais. Então, isso é uma coisa bonita de se ver, porque a gente consegue tangibilizar um pouco do quanto uma experiência dessa traz de resultado efetivo. Se a gente conseguisse tangibilizar o quão melhor uma criança ou um adolescente volta de uma viagem como essa, eu acho que nenhum pai ia deixar o filho em casa tendo oportunidade de mandar o filho para qualquer uma dessas experiências, porque elas são transformadoras e elas ampliam o repertório de uma maneira única e muito importante para essas crianças e jovens. Muito legal. Olha, pode parecer aí que a gente está falando da NR, dos produtos dele, mas, na verdade, o que a gente está conversando é sobre a transformação cultural que vive a sociedade, que vive o mundo de uma forma geral, e o respeito à diversidade. Então, essas viagens para conhecer um lado da cultura longe das grandes metrópoles é absolutamente fundamental, porque é impagável. Nunca nada suprirá essa experiência. Agora, para concluir, Quito, e aí é uma curiosidade, enfim, a tecnologia, quando veio com tudo, com 1000 tipos de entretenimentos, isso, de algum modo, balançou a NR, balançou o business de vocês, no sentido de que vocês oferecem, que é natureza, que é experiência. Como é que foi isso para vocês? Edmilson, primeiro, só para complementar a sua fala, são inúmeras empresas que fazem trabalhos como o que a NR faz, né? Então, eu sou diretor, por exemplo, da Associação Brasileira de Acampamentos Educativos, tenho um ótimo relacionamento com uma série de empresas e volto a dizer, eu acho que essas experiências fazem parte da educação hoje em dia. Estamos falando do que essas experiências possibilitam. E é muito interessante que a gente discutia muito, quando chegou a tecnologia, de que maneira a gente ia ter que inserir tecnologia nas nossas atividades altamente vivenciais, analógicas e humanas, e o que a gente percebeu é que aumentou a busca pelo nosso tipo de atividade, porque os pais começaram a perceber que existia uma luta inglória para segurar o volume de acesso e acessibilidade dos filhos à tecnologia, até por uma questão de segurança. O pai quer saber que horas o filho vai sair da escola, onde ele está, onde ele não está, e o filho está com o celular na mão o tempo inteiro, chega final de semana, eles acabam usando o videogame e o computador, e aí as empresas que oferecem esse tipo de experiência passaram a ser muito valorizadas, porque a gente vira um complemento no desenvolvimento de outros tipos de habilidades. Então, enquanto existe sim uma preocupação muito grande com o desenvolvimento das habilidades digitais, porque quem dominar o digital, quem dominar a inteligência artificial, vão ser pessoas que vão ter grandes diferenciais na vida, a pessoa que não dominar habilidades humanas, gestão de pessoas, trabalho em equipe, comunicação, empatia, compreensão, né? Tudo isso é fundamental. Os grandes líderes do amanhã vão ser as pessoas que dominarem as habilidades humanas, além de compreender toda a parte tecnológica. E a gente faz isso há muitos e muitos anos, e a gente consegue, junto com as escolas, desenvolver vários projetos, cada um com suas características, aonde a gente trabalha outras habilidades. É óbvio que existe tecnologia dentro do nosso dia a dia. Quando a gente está aqui no NR, vai explicar uma atividade, eventualmente a atividade é explicada no telão, com um vídeo feito, com um monte de efeitos sonoros e grandes coisas de cenografia, porque a gente precisa impressionar esses meninos e meninas que têm acesso a tudo, vão para a Disney, para a Universal Studios, vão para o Beto Carreiro, vão para um monte de lugar que envolve todos os sentidos. Então a gente precisa se desenvolver. Hoje a gente tem acesso a muito mais coisa, a tecnologia está muito mais acessível. Mas a gente busca o máximo tornar a experiência vivencial, humana e analógica, porque a gente entende que isso é fundamental para os líderes e para o cidadão do amanhã, que vai precisar lidar com pessoas e vai precisar trabalhar uma série de compreensões dos seus próprios sentimentos, e isso a gente faz muito bem aqui. Muito legal. Nós tivemos, então, aqui o Quito Vívolo, que é diretor
da NR Intercâmbio, da NR Acampamentos. Na verdade, eu estou muito satisfeito, mas estou muito a minha curiosidade e espero que também quem esteja nos assistindo, se quiser saber mais, é só ligar lá para a NR e falar com o Quito sobre as dúvidas que tiver. Eu estou muito satisfeito. Quito, olha, belo papo, passou rápido, até ultrapassamos o tempo, porque foi muito escorreito a conversa, rolou muito fácil. Obrigado, viu? Prazer grande você estar conosco aqui. Forte abraço. Edmilson, obrigado para você, obrigado para todos da BET, todos que estão participando da BET, obrigado pela audiência. A gente fica à disposição, a gente adora falar disso, então, se alguém quiser conversar sobre o assunto, é só nos procurar. E espero que todas as escolas possam proporcionar esse tipo de experiência para os seus alunos, porque a gente sabe que faz a diferença. Uma ótima semana para todos e obrigado pela audiência. Esse é mais um convidado da Rumo à BET, que é um evento promovido pela revista Educação. Obrigado. Vamos ao próximo. Nossa convidada agora é a Caroline Franco Dias. Ela é pedagoga e MBA em Gestão Escolar, ambas pela USP. Tem uma ampla experiência em formação de professor, que eu acho que hoje é o grande desafio da educação brasileira, por conta... Educação no mundo, né? Hoje a questão de formação de professores é um desafio no mundo por conta dessa fluidez da vida, da tecnologia do mundo inteiro. A Caroline, a Carol, ela domina os temas sistema de ensino, educação integral, inclusão digital e, principalmente, formação de professores, né? É a atuação dela já há muitos anos. Bem-vinda, Caroline Franco Dias, obrigado pela sua presença. E eu vou, antes de você cumprimentar e começar a falar, eu vou te falar do tema que nós pretendemos abordar. É uma coisa ampla, que é a educação com sentido, né? Qual é o papel do educador nisso? E acho que você pode nos ajudar muito a falar um pouco, a entender um pouquinho os caminhos da formação de professores, gestores também, claro, educação integral, os temas que hoje pululam e que colocam-se como desafios tanto na escola particular como na escola pública. Obrigado pela sua presença e bem-vinda. Tá bom? Isso. Olá, Edmilson, é um prazer estar aqui hoje, né, para a gente trocar um pouquinho ali sobre esse grande desafio que é a formação de professores nesse mundo que a gente vive hoje. Né? É um prazer sempre poder estar com gente tão bacana ali discutindo um pouquinho sobre educação. E, de fato, né, ali após a BNCC, a gente vem com um desafio ali de desenvolver esse aluno, né, o nosso aluno que está aí, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, de forma integral. Né? E esse desenvolvimento ali de forma integral, ele pressupõe que nós, professores, nós, educadores, eu me coloco nesse lugar, porque a gente, né, quem faz pedagogia, né, quem entra no mundo da educação, é constantemente um educador, né, a gente tem ali o desafio de apoiar esse aluno nesse desenvolvimento integral, né, olhando para as habilidades cognitivas, para as habilidades socioemocionais, para as habilidades físicas, culturais, e como que a gente consegue fazer isso, né, de forma integrada? Se a gente tem falado muito, né, ao longo dos anos, que o aluno não é feito de caixinhas, então a gente abre uma caixinha e trabalha ali um conhecimento, fecha a caixinha e vai para o outro. Quando eu trago ali a questão da formação integral desse aluno, a gente imagina que essa formação ela precisa ser combinada, né? Então, enquanto eu estou trabalhando uma habilidade cognitiva, ainda assim eu consigo ajudar esse meu aluno a desenvolver ali alguma habilidade socioemocional. Quando eu estou com esse aluno fazendo uma atividade de matemática, eu preciso trabalhar com ele a questão do foco, da concentração, que são habilidades socioemocionais que são muito importantes e que vão ser importantes não só para a escola, né, no dia a dia ali da escola, mas para a atuação desse aluno na sociedade, né, no mundo do trabalho. Quando a gente retoma a Constituição Federal, a gente traz ali que nossa responsabilidade enquanto educação é formar esse cidadão, né, formar esse aluno para o mundo do trabalho e para o exercício da cidadania. E aí que está o grande desafio que a gente enfrenta hoje, né, quando a gente olha esse mundo VUCA, né, esse mundo em constantes transformações, esse mundo que de ano em ano ele é, principalmente pós-pandemia, né, ele é bombardeado ali com novas habilidades, novas ferramentas, novas tecnologias. Como eu, professor, consigo apoiar esse aluno
para ser cidadão ali, não só no futuro, mas agora, no dia a dia, né, na sala de aula, na escola, na comunidade em que ele está inserido. Pensar nessas habilidades, né, e pensar em quais são as habilidades que eu preciso desenvolver nesse aluno, seria muito fácil se a gente soubesse, bom, daqui 5 anos esse aluno ele vai precisar ter determinadas habilidades ali para o mundo do trabalho, para o exercício da cidadania. Fato é que a gente, como professor, né, e acho que ninguém no mundo consegue prever como que esse mundo vai estar daqui 2, 3, 5 anos. E aí, quando esse professor, né, trazendo um pouquinho ali da formação inicial, quando a gente entra na universidade, né, e do tempo que a gente entrou na universidade, na nossa formação inicial, na nossa primeira faculdade ali de pedagogia, por exemplo, do tempo que a gente sai dessa faculdade, o mundo já mudou, né? As habilidades que a gente aprendeu ali, as habilidades que a gente desenvolveu, as teorias que a gente discutiu, elas já mudaram, né? E como eu consigo apoiar esse meu aluno se esse mundo já está diferente? Eu, né, enquanto especialista em educação, atuando hoje muito em formação de professores, eu não vejo outra forma de suprir, né, essas defasagens que esse professor vem de uma formação inicial, senão com a formação continuada desse professor, né, mas principalmente uma formação continuada que faça sentido e que faça esse professor sentir. Eu costumo falar que a gente tem que ser coerente nas nossas ações. Então, se eu, enquanto formadora de professores, trago para esse meu professor que ele tem que olhar para esse aluno de forma integral, que ele tem que olhar a individualidade de cada um desses alunos, que ele tem que trazer atividades desafiadoras, fazer esse aluno pensar, fazer esse aluno mobilizar os conhecimentos para, de fato, transformar alguma prática, seria muito incoerente se na nossa formação continuada a gente também não olhasse o professor dessa forma, né? O que a gente vê é que, muitas vezes, a formação continuada do professor fica muito no ponto de vista da teoria, e aí a gente tem uma dificuldade muito grande em transpor essa teoria, que no momento da formação fez muito sentido, e que o professor curtiu, e que, de fato, às vezes ele até devolve para a gente ali, falando, nossa, foi muito bacana, me fez pensar de um outro jeito, mas o quanto a gente consegue sair dessa teoria e fazer com que o professor, de fato, mobilize essas habilidades para transformar a prática dele em sala de aula. Né, o quanto a gente consegue fazer com que essa mobilização, né, essa transformação da prática em sala de aula, ela seja capilarizada para os outros professores, né, a gente consiga atingir em rede ali o maior número de alunos e o maior número de professores. Eu, particularmente, tenho ali uma teoria de que eu acho que essa formação continuada desse professor, ela só vai ajudar de fato, né, a desenvolver ali esse aluno, se a gente fizer esse professor sentir. Se a gente conseguir, com essa formação continuada, retomar qual é a missão desse professor, né? Quando ele escolheu ali, muitas vezes contra tudo e contra todos, ir para a pedagogia, né, e pegar essa questão da pedagogia como missão, essa questão da educação como missão, algo trouxe para ele uma missão de vida, né? Seja por transformar a vida daquele aluno, seja por transformar a sociedade, seja por transformar, né, o nosso mundo num mundo melhor. Hoje a gente fala muito de ESG, das práticas sociais, ambientais. O quanto a gente está conseguindo apoiar esse professor para que no dia a dia dele ali, com aquele aluno, ele consiga fazer o olho daquele aluno brilhar, e ele consiga ajudar o aluno a mobilizar todos os conhecimentos que esse aluno tem e que estão sendo transmitidos ali, né, na vida escolar dele, para, de fato, fazer algo em prol da sociedade, né, para, de fato... Pode falar, Edmilson, desculpa. Você está falando tudo isso acerca do papel do professor. Já era uma tarefa difícil ser professor nesse mundo atual, com essas exigências todas, e com esse negócio de que ele nunca mais vai parar de ter uma formação, ela é continuada para a vida toda, e com a falta de professores hoje, a gente vai entrar numa situação bem delicada, né? Você tem observado nas escolas que vocês atendem e conversam, isso está indo bem? Do ponto de vista de formação de professores, Edmilson,
Eu acho que o nosso desafio está nesse lugar, né, em conseguir trazer... Os professores, eles estão sedentos por novos conteúdos e novas formações, e a gente tem esse desafio de transformar essas formações em práticas, de fato, em sala de aula, que sejam contínuas e que, de fato, apoiem ali o desenvolvimento desse aluno. Essa questão da falta de professores, né, que a gente tem estudos que daqui 5, 10 anos a gente não vai ter professor o suficiente atuando, né, eu acho que vai muito dessa questão de linkar com a missão. Porque, assim, quando brilha o nosso olho, enquanto professor, quando a gente gosta daquilo que a gente faz, né, e quando a gente faz aquilo com paixão, a gente consegue envolver outras pessoas nessa nossa missão. Eu vou trazer uma coisa muito particular, Edmilson, mas, assim, a minha filha tem 10 anos e esses dias ela virou para mim e falou assim: mamãe, eu quero ser professora quando eu crescer. E mexeu muito comigo. Porque, assim, se ela está pensando em ser professora quando ela crescer, é porque, de alguma forma, ela vê no meu olhar para a educação algo que motiva, algo que move, né? Então, o quanto nós, professores, estamos conseguindo fazer o nosso aluno enxergar a importância desse nosso papel, né? A importância de agente transformador da sociedade que a gente é. Eu vejo que tem feito sentido, apesar de todos os desafios, né? Eu vejo que os nossos professores, eles estão, de fato, envolvidos, tanto os professores da rede pública quanto os professores da rede privada, né, em trazer novas propostas, em se empenhar ali na questão do uso da tecnologia. Eu acho que o grande pulo do gato, né, nesse lugar é essas práticas que a gente tem trazido, de fato, elas transformarem de alguma forma a sociedade, a comunidade e a escola em que esse professor está inserido. Eu acho que essa é a nossa missão enquanto formador de professores e enquanto educadores. Mas nos programas que vocês levam para as escolas, né, que levam essas questões de competência socioemocional, essa questão de formação, o envolvimento do professor tem sido animador na observação de vocês? Depende, essa é uma pergunta bem difícil ali de dizer, né? Eu acho que, assim, quando a gente consegue trazer uma formação que, embasada na teoria, traga bastante prática para esse professor, aí sim a gente tem o envolvimento dele, né? O professor, ele também está nesse mundo muito rápido, né? Que transforma muito rápido, esse mundo que às vezes é muito impaciente, né? Então, a paciência que a gente tinha antes para assistir aulas longas e cursos, né, muito extensos, sem a prática ali, sem pôr a mão na massa, ela tem mudado, né? Hoje a gente percebe que quanto mais formações ali, que o professor possa colocar a mão na massa mesmo, possa se envolver no fazer, né? Eu falo, a gente precisa fazer o professor pensar, fazer e sentir, né? Então, quando as nossas formações continuadas, elas conseguem passar por esses 3 processos, então, pensar na teoria, trazer a teoria dentro da formação, numa prática, num fazer, né, num mobilizar as habilidades ali para construir alguma coisa, ou para produzir um documento, ou para pensar num planejamento diferente, e que esse pensar e esse fazer, eles toquem esse professor na questão emocional, e aí a gente está olhando esse professor de forma integral, né? A gente também não está olhando o professor só no desenvolvimento das habilidades cognitivas quando a gente faz isso. Aí sim os professores se envolvem, aí sim você vê uma mudança ali na prática desse professor e nessa vontade dele de fazer diferente. A sociedade vai ter que ter um envolvimento global, né, para poder apoiar esses professores, que já têm uma prática diária muito atribulada, e aí eles são obrigados a fazer essa formação que os torna pessoas melhores, né, para a sua família, para os seus filhos, para os seus parentes, e os torna também profissionais melhores. Mas eles têm sido muito sofrem muitas tribulações por conta da mudança do mundo. Eu acho que você encarar uma sala de aula todos os dias, com perguntas diferentes todos os dias, com questionamentos todos os dias, né, com embate que às vezes se dá em sala de aula, está claro que a gente vai ter que cuidar muito desses professores. Vocês têm um papel muito importante, que é levar o material para
que eles possam motivá-los. Vocês ficam permanentemente preocupados em levar o melhor material, porque é o melhor material que vai engajar mais professores e, com isso, vocês terão êxito. A questão digital afeta muito a atuação do professor, Carol? A gente tem que pensar, Edmilson, que esse professor, muitas das vezes, né, ele vem de uma era pré-tecnologia ali digital, né, pré-internet, pré-computadores, né, então ele afeta de tirar esse professor da zona de conforto, né, em ele conseguir trazer a questão da tecnologia como uma mudança de metodologia. Então, não é pegar, por exemplo, antes o professor escrevia ali todo o conteúdo na lousa, aí veio os retroprojetores, então ele escrevia ali na lâmina, e aí não precisava repetir em todas as aulas, ele só projetava ali. E hoje ele tem, de repente, o PowerPoint, né? Mas o quanto essa tecnologia ajudou ele a mudar a metodologia dele, né? Esse é o grande desafio ali da questão da inserção das tecnologias no mundo da educação, de que esse professor consiga olhar para a tecnologia de forma a favorecer uma mudança da prática, né? Trazer aulas mais dinâmicas, mais interessantes ali para esse aluno, para ele se envolver, né? Trazer todas essas ferramentas digitais em prol ali do desenvolvimento. Então, eu acho que esse é um desafio, quando a gente olha um conflito geracional que a gente tem hoje nas escolas, né? A gente tem ali os estudantes diferentes dos professores, e dentro do grupo de professores também, né? A gente tem diferenças ali de gerações, e eu gosto muito de olhar para a tecnologia, e hoje eu acho que é um diferencial que a gente tem, tanto em formação de professores, quanto para a atuação desse professor, quando a gente consegue pegar essas ferramentas tecnológicas para levantar algumas evidências de aprendizagem, né? Então, eu acho que isso é muito bacana. Então, por exemplo, quando a gente tem ali os resultados das avaliações, que hoje eles são facilmente mapeáveis ali pelas plataformas de avaliação, e que a gente consegue olhar ali de uma forma integral, eu acho que olhar para essas evidências e conseguir traçar um plano de formação para esse aluno personalizado, eu acho que a gente tem um ganho muito grande ali na questão da educação. E aí a gente fazer também isso com os professores, né? Então, retomando um pouquinho a questão da formação, esse professor vai se envolver nessa formação se ele sentir que essa formação foi pensada para ele, né? Então, como que a gente consegue ver ali qual é, de fato, a necessidade formativa desse professor? Né? As tecnologias, elas também conseguem nos apoiar ali nesse sentido, levantando ali, fazendo pesquisas, levantando evidências, mapeando ali quais são as defasagens ali de cada um dos nossos professores, e quais também são os potenciais, né? Porque quando a gente fala de formação continuada, a gente acaba olhando para a defasagem, mas a gente também pode olhar ali para o que de bacana tem acontecido nas escolas, nas salas de aula, que a gente pode trazer isso para uma troca de práticas, né, para um grupo maior ali de trocas e de envolvimento. Muito bem. Esse painel Rumo à BET Brasil 2024, ele é uma promoção da revista Educação e tem o apoio, o patrocínio da Epson, da International School, da NR Acampamentos e da FTD Educação. E a preocupação foi trazer especialistas em educação com olhares diferentes para servir como um esquenta para ir para a BET, que vai ter tantos temas lá, e os temas, e nós estamos, no fundo, propiciando uma educação continuada com quem está nos assistindo. A Carolina Franco Dias, que é pedagoga pela USP, fez MBA em gestão escolar, ela gentilmente atendeu ao nosso convite. Carol, nosso tempo esgotou, o papo podia se prolongar, obrigado pela sua presença, e agora as suas despedidas aí. Eu que agradeço esse espaço, né? E eu espero que juntos na BET a gente consiga ali mobilizar essas nossas emoções e trazer, que nem o Edmilson falou, a formação continuada da BET em prol de uma mudança na nossa sociedade, nas nossas escolas e na nossa comunidade. Obrigada, Edmilson. Obrigado a todos. Agora vamos para o próximo painel. Bom, vamos agora para o último painel, a última intervenção desse Rumo à BET, que é uma promoção da revista Educação, né, que visa debater alguns temas. Obviamente que a BET é mais ampla, tem mais assuntos, mas a gente traz alguns temas aqui que são absolutamente fundamentais
para a escola, para educadores. E, neste momento, nós estamos aqui com Glauco Guimarães Ferreira, que é um professor, ele é professor, ele tem mestrado em psicologia, e é um homem hoje, com essa formação, ele tem uma formação bastante extensa e diferente, complementares, e vai falar, e hoje ele está no mundo da tecnologia, né? Ele está no mundo da tecnologia nas empresas, né? E está no mundo da tecnologia nas escolas. Hoje a Epson tem uma presença muito grande nas escolas, e o Glauco, então, está agora entendendo desse setor também, mais um, né? Eclético, nos negócios todos de tecnologia. Cada negócio tem a sua especificidade. Glauco Guimarães Ferreira, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo aí, que é uma loucura, né? Sua agenda. Obrigado por estar conosco aí, e seja bem-vindo. E antes de você cumprimentar, já vou falar, gostaria muito de abordar essa questão da tecnologia na escola, né? Como é que vocês têm observado e como é que a Epson tem ajudado escolas a trabalharem melhor, mais eficientemente, e, com isso, ajudar na questão de ensino e aprendizagem. Glauco Guimarães Ferreira, bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Edmilson, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu agradeço a Início Educação e a todos que estão conosco nesse momento para eu vou chamar de um bate-papo, né? Um bate-papo bastante construtivo para um setor tão relevante, tão importante para toda a sociedade, principalmente numa sociedade que precisa de desenvolvimento acelerado, como é o caso de um país emergente como o nosso, né? E quando a gente fala em país emergente como o nosso, e a cultura da Epson, uma cultura muito preocupada em contribuir para o processo de crescimento da educação, porque a gente sabe que a consequência de um país com melhor educação tem naturalmente uma economia mais forte, um país muito mais forte, que naturalmente traz uma contribuição melhor para todos os setores da economia, né? Então, pensando nisso, não diferente do que a gente já faz em outros setores, mas, para te falar a verdade, com um pouco mais de carinho para o setor de educação, a gente tem um compromisso muito grande, porque os nossos produtos ele têm uma capacidade de entregar uma melhoria da educação de maneira muito relevante. Então, não diferente do que eu disse para você, eu posso citar várias iniciativas que foram construídas, desde desenvolvimento de produtos que foram pensados em como melhor interagir o professor e aluno dentro de uma sala de aula. E aí, Edmilson, eu posso comentar um pouco disso, do ponto de vista, inclusive, de quem vive a sala de aula, de todos os anos que eu tenho vivido até hoje, sempre estive numa sala de aula, nunca abandonei uma sala de aula, né? Eu estou com 45 anos de idade, por muitos anos como aluno, e permaneço ainda aluno de cursos específicos que faço, mas nos últimos 10 anos também do ponto de vista de professor. Então, aqui a gente consegue trazer uma combinação, Edmilson, de um professor, de um aluno, e de alguém que atua no setor de educação através de uma empresa de tecnologia. E esse mix todo faz com que a gente o que um professor precisa para levar qualidade para dentro de uma sala de aula. E aí, Edmilson, os desafios são enormes, porque quando a gente fala dentro de uma sala de aula, e aí você tem diferentes tipos de público. Você tem desde um público primário, que está em processo de iniciação de educação, de aprendizagem de leitura, até um processo mais avançado de uma pós-graduação, e que ali é uma busca de uma especialização de algo que já foi escolhido como profissão. Mas, Edmilson, o que é interessante é que, independente de qual seja a necessidade do momento da vida, a educação ela é presente. E a educação ela é presente chamando a tecnologia cada vez mais como uma aliada para esse processo da educação. E aqui eu trago alguns exemplos, né, Edmilson? Quando a gente pensa numa sala de aula antes da pandemia, como se tornou uma sala de aula durante e pós a pandemia? Eu poderia afirmar para você que é um marco relevante da sociedade o que aconteceu com a pandemia. Porque, dando exemplos práticos para você do mundo corporativo e que eu já faço vínculo com o mundo da educação. Eu lembro muito bem, Edmilson, na Epson,
nós reunidos com todos os responsáveis dos diferentes países, o que seria da pandemia, considerando que o mundo precisa do escritório para trabalhar. E, de repente, a gente discutindo, pensando num futuro que era importante criar uma possibilidade de um sistema home office, ainda discutindo uma possibilidade de um sistema home office antes de uma pandemia. Quando surge a pandemia, nós nos reunimos dizendo, olha só, a partir de amanhã, todos estão no sistema home office. O que vocês precisam para que a empresa continue funcionando num cenário em que as pessoas não vão mais para o escritório? Bom, e aí eu não preciso dizer para você, que não é uma novidade, o quanto que todas as empresas se prepararam para esse processo. Se eu falo em escola, Edmilson, qual era a preocupação dos meus filhos, que aqui tem 4, e de todas as idades, eles vão de 7 a 15. Então, tinha aquela criança que estava aprendendo a ler e que precisou da tecnologia para aprender a ler, assim como aquele que estava num processo de preparação para a faculdade, ou eu ministrando aulas no processo de MBA com alunos que todos se prepararam com um grande contribuinte para que permitisse, olha que coisa conflituosa de dizer, Edmilson, a tecnologia permitiu a aproximação das pessoas. É interessante isso, né? Aquilo que era um medo antes da pandemia, de fazer com que as pessoas se distanciassem fisicamente para ter proximidade, a pandemia ensinou que, usando a tecnologia da forma correta, aí eu faço um reforço, usando a tecnologia da forma correta, é mais do que possível. Ele é necessário para aproximar as pessoas. Agora, a questão é a gente saber usar muito bem a tecnologia e o nosso tempo. Porque a tecnologia que faz parte de uma rede social, em que ela permite interação de pessoas, ao mesmo tempo ela rouba mais de uma hora de uma pessoa deitada na cama que deveria estar se preparando para descansar e não sai daquela telinha, roubando a qualidade de um preparo para um sono tão importante para a saúde do ser humano. Ao mesmo tempo que a tecnologia pode ser uma ofensora, num caso, como eu disse para você aqui, ela pode ser uma salvadora para alguém que precisa se conectar com pessoas de diferentes regiões do mundo, mas usando no tempo certo, na hora certa, da forma certa. E, Edmilson, é pensando nisso que nós pensamos em desenvolver produtos que contribuíssem para o setor da educação. Você quer ver um exemplo, Edmilson? Quando a gente fala que dentro de uma sala de aula, o grande desafio é trazer a conexão de um aluno com o professor, e esse desafio existe desde quando a escola foi criada. E ela continua, porque alguém se distrai com algo que não é o tema da sala de aula. Quando a gente fala de uma telinha que pode nos distrair ainda mais da sala de aula, nós pensamos, como eu poderia utilizar a tecnologia para trazer essa aproximação saudável e não afastamento daquilo que é saudável para mim, que eu fiz uma simples comparação de 1 hora antes de dormir ficar preso na rede social, que não é o momento mais adequado para isso. Não estou dizendo que a rede social não seja boa, mas ela é boa da forma certa e na hora certa. Trazendo esse conceito, nós conseguimos desenvolver, Edmilson, videoprojetores interativos maravilhosos que possibilitam ao professor se conectar com o aluno ainda mais, mesmo que ele esteja lá dentro da sala de aula. E aqui eu tenho diversos exemplos, né? O sonho de um professor é poder, dentro de uma sala de aula, falar com mais de um aluno, interagir com mais de um aluno, através de um mesmo ambiente, vou chamar assim. Então, você imagine que tenha 40 alunos dentro de uma sala de aula, e eu, professor, consigo pedir para que o João divida a sua tela comigo no meu projetor, a tela do aluno. E eu posso fazer com que Maria, uma outra aluna, interaja através do conteúdo do João, circulando algo que ela acha interessante para que toda a sala veja. Ou seja, não precisei nem levantar para ir num quadro branco
ou no quadro de giz que eu tanto usei na minha vida, para fazer com que alguém interaja. Cada um sentado no seu lugar, alguns interagindo em outros lugares físicos, através de um videoprojetor que possibilita essa interação. Isso é muito rico, Edmilson. Então, o ponto aqui é como trazer a tecnologia a favor do professor e do aluno. Mas isso que você falou permite que, mesmo remotamente, o aluno participe? Permite, porque através de diferentes sistemas, cada um pode ter o sistema, um pode ter um iOS, né? Um pode ter um Android dentro do seu computador, o outro pode ter um Mac, o outro pode ter um PC, todos se conectam com o projetor do professor. Mas esse produto não foi desenvolvido por conta da pandemia, ele já vinha sendo pensado por vocês. Ele já vinha sendo pensado porque o nosso desafio, Edmilson, era sempre contribuir com o setor da educação através da tecnologia. A pandemia só acelerou o processo de culturização de um produto tecnológico que já estava disponível, que muitos não sabiam que já estava disponível. Isso iria acontecer um dia. Apenas foi antecipado pela pandemia, é isso? Exatamente isso. Assim como o processo que eu disse para você há pouco, de que nós tínhamos um projeto na Epson de permitir com que alguns funcionários funcionassem num sistema de home office antes da pandemia. Já havia um programa como esse, e a pandemia nos empurrou a forçar o programa não com um grupo de funcionários, mas sim com todos os funcionários. Da mesma forma que a pandemia acelerou o processo das empresas a trabalharem num processo, num sistema híbrido, também impulsionou o sistema educativo a utilizar de maneira mais acelerada as ferramentas disponíveis da tecnologia. E eu posso te dizer, Edmilson, que a Epson é uma grande repercutora desse projeto, porque quando eu falo em videoprojetor interativo, a cada 10 videoprojetores interativos vendidos no Brasil, 9 são da Epson, porque nós dispomos de muito mais do que um hardware, soluções que permitam essa interação do professor com o aluno. Esse é um grande diferencial nosso. Isso ajuda na aprendizagem, Glauco? Isso permite que o aluno tenha uma participação mais efetiva e não inibe, você como psicólogo, né? E não inibe essa exposição, né? É tão interessante a sua pergunta, Edmilson, que o quão vira enriquecedor esse processo. Eu vou dar alguns exemplos práticos, ou um exemplo prático de uma cadeia escolar muito relevante que nos permitiu usar o nome dela, tá? Que implementou durante a pandemia o videoprojetor interativo, que é a Maple Bear, que é uma rede bem importante canadense, e pronunciamento de professores e alunos dizendo o seguinte: eu sempre busquei, de forma desafiadora, trazer a criatividade para dentro da sala de aula. Quando eu percebi que eu tinha uma ferramenta que trazia a possibilidade do aluno se expor através de uma conexão direta com o videoprojetor, isso faz com que desperte o interesse dos alunos a participarem da aula, isso faz com que eles, participando mais, utilizem mais a criação, e o processo de criação, você sabe muito bem que ele é extremamente necessário para fluir numa aprendizagem mais saudável e mais rica. Então, quando a tecnologia permite contribuir em criar conteúdos novos, cruzar conteúdos existentes entre os alunos, você enriquece o poder de conteúdo, além daquilo que você programou de forma estratégica e programada. Então, isso trouxe para a rede Maple Bear um avanço de índices relevantes da participação dos alunos em sala de aula, e digo mais, da motivação do próprio professor em perceber o aluno mais animado dentro de uma sala de aula. Agora, Glauco, como psicólogo, não é muita tela direta, essa como você está falando, depois computador em casa, celular. Como é que fica a cabeça das pessoas? Como é que é essa transformação? O que vai chegar? Você não tem ideia, né? Você sabe que essa é uma pergunta super inteligente e que ela depende para quem você pergunta, vão ter respostas completamente diferentes. Se você pega um público da geração Z,
que não sabe o que é a vida sem a existência de uma tela, ele vai entender que a não existência de uma tela deve ser algo tão remoto que eu não consigo enxergar, eu não sei o que é isso. Então, a tela já faz parte do ser humano. Assim como a gente pensar que antes da Revolução Industrial, o que seria o mundo antes da Revolução Industrial e pós-Revolução Industrial? Não dá mais para pensar no mundo sem a tela. Mesmo nós, de uma geração jamais, de uma forma educada, mais experiente, né, Edmilson? Nós, que somos uma geração mais experientes, nos obrigamos a nos adaptar a essa nova geração. Porque o negócio é o seguinte, não tem mais volta. Ou a gente aprende a utilizar de forma saudável o nosso tempo e a tecnologia, ou a gente não vai viver mais num mundo que não existe mais um mundo sem tela. Perfeito. Agora, para encerrar, Glauco, vocês estão desenvolvendo outras ferramentas, outros hardwares. Como é que é a vida de uma empresa que faz tecnologia? Deve ser uma loucura essa preocupação no dia a dia. Como é que funciona isso na Epson? Essa é uma pergunta também bem pertinente, porque uma empresa de tecnologia está construindo plano para 5, 10 anos de produtos que não necessariamente estejam lançados hoje no mercado brasileiro, no mercado mundial, né? Então, para te dar um exemplo prático, quando nós criamos o nosso videoprojetor pensando para a sala de aula, nós possibilitamos telas maior do que 75 polegadas, até 100, 120 polegadas, porque a gente imaginando que dentro de uma sala de aula, olha que coisa interessante, o aluno que está na frente não tem a mesma capacidade de enxergar do aluno que está na última fileira. E, às vezes, uma tela de 75 polegadas, que está muito boa para ser enxergada até metade da sala, para quem está no fundo, não é suficiente. Então, nós pensamos nisso e desenvolvemos projetores de alto brilho para possibilitar a ampliação do tamanho da imagem sem perda de qualidade. Pensando nisso, no processo que nós vivemos durante a pandemia, a gente entendeu que as escolas precisariam de um incentivo que fosse além do hardware, que era acesso a um programa de aluguel de videoprojetores, e nós criamos esse programa exclusivo para as escolas do Brasil, de modo que elas pudessem acessar diretamente da Epson o aluguel, tirando a necessidade de investir no momento difícil da pandemia, que o caixa era algo muito complexo, alunos com dificuldade de pagar mensalidades, então nós viabilizamos o acesso a um programa de aluguel de videoprojetores que a escola não precisava comprar agora e tinha que desembolsar por 36 meses. Isso nós pensamos para a pandemia e ficou. Foi um sucesso tão grande, Emilson, que o programa continuou. E as escolas estão bastante intensamente nos procurando. E para tecnologias futuras, tudo que você imagina de hardware novo, nós já estamos nos antecipando a conectar o nosso videoprojetor com tudo que for possível e imaginável que vir a ser criado no mundo da tecnologia, de forma que sempre o aluno esteja conectado com o seu professor. Bom, Glauco, acho que a gente ficaria uma tarde falando. Eu vou propor que a Margarete, que é da revista Educação, promova exclusivamente sobre tecnologia, com diversas angulações, porque é um tema que a gente a toda hora quer saber. Eu estou me inteirando de coisas aqui e aprendendo sempre. Quero agradecer muito a tua participação, sempre muito efusiva, muito comunicativa. Obrigado a você, Glauco. Obrigado aos nossos patrocinadores, Epson, International School, NR, FTD Educação, são empresas parceiras da revista Educação e que, portanto, trouxe esse rumo à BET como um esquenta para que nós nos vejamos durante a BET Brasil. Glauco Guimarães Ferreira, obrigado. Aí agora as suas saudações finais aí para a gente encerrar. Eu sempre gosto muito de ser convidado por vocês para falar de educação, porque é um tema que, além de me encantar pessoalmente e fazer parte da minha profissão, eu acho que todos nós, como cidadãos, devemos pensar em como levar a educação a todos os cantos desse país, porque só dessa forma a gente consegue contribuir para um país mais amplo, mais sábio, mais ético, e poder contribuir
através da empresa que eu trabalho, com geração de tecnologia e tecnologia responsável e amiga, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Mais uma vez eu te agradeço, Edmilson. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo, obrigado a quem, nossos participantes, debatedores, e todos nós nos veremos na BET. Um abraço e até lá. Um abraço.